Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. Esta história começa com nosso protagonista ferido, chamado Ian, que está à beira de um penhasco. Ele se culpa por ser fraco, mas encontra alívio ao saber que isso será o fim. Ian se joga do precipício e se pergunta se houve algum sentido em estar vivo desde o começo. No final, ele nunca conseguiu realizar nada e agora tudo simplesmente acabou. Em seus últimos momentos, Ian reflete sobre como foi maltratado e como sua vida foi horrível. As pessoas o tratavam como lixo e agora ele vai morrer como o lixo que é. Um pouco antes, vemos um guerreiro enfrentando um monstro gigante rato. Ele se sai bem ao se defender, mas fica impaciente quando sua parceira demora demais com sua invocação. Ela finalmente a completa e lança uma poderosa bola de fogo que incinera a besta. Com isso, o guerreiro chama o catador de lixo da equipe, e vemos que é Ian. Ele tenta explicar que seu nome não é catador de lixo, mas acaba tropeçando, e seus companheiros de equipe o zombam por ser tão inútil. O mago sugere que eles devem sentir pena dele, pois o catador de lixo não é uma classe comum alta como a deles. Na verdade, ele é apenas um lixo de classe baixa. Ian se desculpa por ter caído, culpando o fato de ter que carregar tudo, mas Zoe, o guerreiro, diz para ele apenas se apressar e avaliar a besta. Acontece que a ocupação de Ian é avaliador de classe baixa neste mundo. A deusa da luz concede empregos às pessoas ao nascer, e a deusa da escuridão lhes concede habilidades por meio do treinamento. As pessoas podem aprimorar todos os tipos de habilidades, mas os empregos são passados de geração em geração e nunca podem ser mudados. Os empregos são divididos em 3. Os níveis são divididos em 3 categorias. O nível mais alto é para as classes raras, que incluem apenas algumas pessoas muito talentosas, como comerciantes ricos e estrategistas militares. No meio, está a classe alta comum, que inclui pessoas como seus companheiros de equipe, Zoe e Jolene. Eles são espadachins, magos e outros que podem lutar. Por fim, o nível mais baixo é o de classe baixa comum. Essas pessoas são camponeses e avaliadores, que não são adequados para batalhas. Os empregos geralmente são herdados pelos filhos, para que possam continuar o comércio dos pais. No entanto, no caso de Ian, ele perdeu os pais muito cedo e, por isso, não pôde manter o negócio da família. Por causa disso, decidiu se tornar um aventureiro, sonhando em ficar rico, mas as coisas nunca saem como planejado. Ian usa sua habilidade de avaliação e descobre que o rato tem uma classificação F de raridade, que é o mais baixo que existe. Mas, surpreendentemente, está insensor, com uma classificação D. Ian falha ao tentar arrancar o dente, então pede ajuda a Zoe. Zoe fica ofendido, pois nunca tocaria em um rato imundo, e Jolene lembra a Ian que lidar com lixo é trabalho do catador de lixo. Zoe atinge Ian com uma pedra e fica ainda mais irritado quando Ian o encara. Ele chuta Ian para o chão, e Jolene o lembra de que estão protegendo-o. Ela diz que Ian deveria ser mais grato, e ele não tem escolha a não ser se desculpar. Ele sabe que este mundo simplesmente não é justo, então volta ao trabalho. Seus companheiros continuam a zombar dele enquanto ele faz seu trabalho, e Jolene fica enojada com o que ele tem que fazer. Os dois não conseguem acreditar o quão degradante é o trabalho de avaliação, e mal conseguem assistir enquanto Ian precisa enfiar a mão na boca do rato. Ian só pode concordar com eles, pois tudo o que ele é bom é em encontrar e esculpir materiais. Monstros é praticamente o equivalente a revirar lixo. Zoe acrescenta que Ian só faz parte do grupo porque não queria colocar partes de monstros nojentos em sua bolsa mágica. Os dois o chamam de menino catador de lixo e dizem para ele se apressar, para que possam continuar sua missão. Ian faz o que eles pedem porque não tem escolha, a única maneira de sobreviver nesse mundo é fazendo seu trabalho e mexendo no lixo. Momentos depois, Zoe não consegue acreditar na sorte deles ao encontrar o corpo de um cão infernal. Zoe manda o catador de lixo pegar partes, mas Ian hesita. As informações da guilda dizem que esse tipo de monstro deveria estar nesse calabouço. Claro, Zoe apenas diz para ele fazer seu trabalho, e os dois idiotas começam a pensar em tudo o que farão com o dinheiro. A avaliação de Ian revela que as partes do cão infernal têm uma raridade B, e ele começa a desmontá-lo. Nesse momento, Zoe percebe que há outro cão infernal nas proximidades e, animado, diz a Ian para pegar aquele também. Ian, no entanto, fica paralisado de terror, pois é mais esperto que Zoe e nota que algo está errado. O mapa da guilda indica que deveria haver apenas um único corredor.
Zoe descarta a preocupação dele, dizendo que o mapa está simplesmente errado, mas Ian acha que isso é um sinal terrível e sugere que eles deveriam ir embora. Zoe não se importa com a opinião dele e diz a Ian para ir embora sozinho. Ele está cansado de toda a resistência e ameaça demitir Ian se ele não o seguir. Zoe diz que nem vai pagar Ian pelo que ele ganhou e lhe dá uma última chance de mudar de ideia. Ian está em uma posição terrível, pois não muitas equipes aceitariam alguém com um trabalho tão sem valor como o dele, especialmente estando sob o comando de Zoe. A equipe é a única maneira de ele conseguir se sustentar, então não tem escolha a não ser seguir em frente. Ian está furioso, mas sabe que a vida simplesmente não é justa. Um tempo depois, Zoe fica ainda mais feliz ao encontrar um monte de cães infernais mortos. Ian se preocupa, perguntando-se o que poderia estar derrotando esses monstros de alto nível. Se fossem outros aventureiros, eles teriam coletado os itens. Zoe não está interessado em usar a cabeça, mas Ian fica apavorado ao notar que vários cães infernais vivos apareceram. Os idiotas finalmente percebem que estão em sério perigo. Ian conclui que a matilha deve estar lutando por comida. Jolene duvida que eles consigam derrotar sequer uma dessas bestas, então decidem correr. Fugir parece impossível também, mas Zoe tem um plano sinistro. Com malícia nos olhos, ele diz a Jolene para lançar um feitiço de paralisia em Ian. Ian fica horrorizado, mas Jolene concorda. Ela pede desculpas, dizendo que não está pronta para morrer ainda, e paralisa nosso herói. Ela explica que, se ele tiver sorte, a paralisia vai passar logo e ele pode até conseguir escapar antes de ser despedaçado. Zoe pisa em cima de Ian e diz a matilha que o jantar está servido. Ian só pode assistir horrorizado enquanto seus companheiros se despedem e o deixam para trás. Ele mal consegue pronunciar as palavras ao implorar por ajuda, mas é tarde demais. A matilha desce sobre Ian e começa a atacá-lo. Felizmente, a dor faz com que a paralisia se dissipe, e Ian consegue se defender, jogando sua bolsa, que revela todas as maçãs que ele estava carregando. Isso lhe dá tempo suficiente para escapar. Ian sai mancando o mais rápido que pode, mas fica horrorizado ao descobrir que seus traiçoeiros companheiros bloquearam a saída. Os traidores o prenderam, mas, felizmente, há outro corredor, mas, infelizmente, ele leva a um beco sem saída, e os sons dos cães infernais deixam claro que Ian também não pode voltar. Ir para frente significa cair do penhasco até a morte, e voltar significa ser devorado vivo. Ian só consegue rir diante da escolha horrível que tem que fazer e culpa seu nascimento como um avaliador sem valor. Ele se tornou um aventureiro na esperança de mudar sua vida, mas acabou sendo zombado. Ian abaixa a cabeça para os zombadores, mas ainda assim acaba sendo abandonado. Ele mais uma vez culpa sua habilidade de avaliação inútil, mas começa a se perguntar se realmente é essa a culpada. Nesse momento de clareza, Ian percebe que ele é, na verdade, o responsável. Ele apenas colocou a culpa em seu trabalho e fugiu, limitando a si mesmo. Infelizmente, é tarde demais, mas Ian percebe que tudo isso é culpa dele por ser tão fraco. Ian decide se jogar e ouvimos o que ele disse no início: ele foi tratado como lixo e agora vai morrer como um traste. Momentos depois, encontramos Ian inconsciente em um lugar estranho, enquanto uma mulher misteriosa se aproxima dele. Ela dá um beijo em sua testa e ele acorda um instante depois. Ian fica atordoado ao descobrir que ainda está vivo e, de alguma forma, todas as suas feridas foram curadas. Ele então se maravilha com uma árvore gigante próxima, cercada por enormes paredes de água. Ele usa sua habilidade de avaliação em uma gota que cai da árvore. Os resultados da avaliação deixam nosso garoto surpreso, pois revelam que é uma gota da árvore do mundo. Sua avaliação da árvore confirma que realmente se trata da árvore do mundo, mas isso o choca, pois ele não acreditava que ela realmente existisse. A lenda diz que, há muito tempo, o mundo tinha uma única. A árvore do mundo é responsável por produzir a energia mágica que as pessoas usam no dia a dia. Elas respiram mana da atmosfera e a convertem em seus corpos. A árvore que fornece essa mana é a árvore do mundo, que supostamente murchou há muito tempo, mas ninguém consegue entender como a mana ainda existe. Gênios supõem que outras árvores do mundo devem ter existido, mas, apesar de explorarem cada centímetro da superfície, nenhuma foi encontrada. Isso faz sentido, pois ninguém pensaria em procurar tão fundo em uma masmorra aleatória. Ian percebe que a árvore foi o que salvou sua vida, então ele agradece, mas ouve uma voz próxima. Não há nada ali, então ele simplesmente ignora. Ele fica surpreso ao notar que não há monstros por perto. Ian se pergunta qual será seu próximo passo,
pois tem certeza de que os traidores não vão chamar por ajuda e ele não tem comida. Ian só pode seguir em frente, então agradece a árvore mais uma vez antes de partir. Vemos que a misteriosa garota de antes aparece e está preocupada com ele. Claramente, este é um território inexplorado, já que nada disso estava no mapa da guilda. Por causa disso, Ian teme que possam haver monstros ainda mais fortes que os cães infernais nas proximidades. Aqueles cães infernais o machucaram bastante, mas Ian se recompõe, pois não tem escolha a não ser seguir em frente. Sua experiência de quase morte lhe deu uma nova perspectiva na vida, e ele promete nunca mais colocar limites a si mesmo. Armado com uma pedra, Ian avança pela masmorra, mas fica chocado com a falta de monstros. Isso, é claro, é um alívio, e tudo o que resta é encontrar uma saída. Infelizmente, o pesadelo acaba de começar, pois algo corta a orelha de Ian. A dor é insuportável enquanto ele tenta recuperar sua orelha, mas algo o fere ainda mais. Ian usa sua habilidade de avaliação no atacante e fica horrorizado ao descobrir que se trata de um gremlin de rank S. A besta imediatamente o ataca, e Ian é lembrado de que saber o rank do oponente não significa que ele seja forte o suficiente para enfrentá-lo. Ian tenta escapar, mas está à mercê do monstro. O gremlin se prepara para acabar com sua vida, mas Ian fica atônito ao ver que ele parou e agora está tremendo de medo. O gremlin é completamente esmagado, e Ian fica horrorizado ao perceber que um urso da morte de rank S apareceu. A besta crava suas garras no rosto de Ian, destruindo um de seus olhos, e o urso começa a esmagá-lo. Ian desiste enquanto se prepara para a morte, mas um garoto misterioso aparece para salvá-lo. O menino reclama de uma garota que está implorando para que ele salve Ian e diz ao nosso herói para não entender errado. Ian perde a consciência, e quando acorda, vê que seu olho destruído foi substituído. Ele está de volta à árvore do mundo e fica atônito mais uma vez ao perceber que suas feridas foram curadas. Ian vê a misteriosa garota pela primeira vez e fica sem palavras diante de sua beleza. Ele a compara a uma das elfas que se vê nos contos de fadas, e ela dá um sorriso ao nosso herói. Parte 2. Sem beber o chá que sua filha fez para ele, ela quer que ele mostre sua gratidão bebendo o chá, mas algo estava distraindo Ian tanto que ele não notou a menina segurando a xícara. Ian quer saber quem são eles primeiro, mas a mãe apenas força-o a beber o chá da filha. Ian diz que tem um sabor delicioso e acha fofo como as orelhas da menina se mexem quando ela está feliz por ele gostar do chá. A mãe protetora fica furiosa com isso e avisa Ian de que o apagará deste mundo se ele tiver pensamentos ruins sobre sua filha. Acontece que essa velhinha foi quem salvou Ian. Ela não tinha desejo algum de salvar uma forma de vida inferior como Ian, mas sua filha, chamada Yuri, praticamente implorou para que ela ajudasse. O nome da velha é Úrsula e ela exige que Ian seja grato. Yuri diz que na verdade não fez nada, mas Úrsula nunca teria resgatado Ian se não fosse por ela. Úrsula exige que Ian se ajoelhe para Yuri e mostre gratidão, então ele o faz e agradece a Yuri, para sua alegria. No entanto, Úrsula fica furiosa ao vê-lo chamando-a pelo primeiro nome de forma casual. Ian não acredita que Úrsula seja mãe e ela revela que também é uma guardiã da árvore do mundo. Este mundo tem 9 dessas árvores e os guardiões são responsáveis por garantir que vivam em paz. Eles ficam por perto para protegê-las e, ocasionalmente, defendê-las de ataques externos. Úrsula vive nesse lugar desde que a árvore colocou suas raízes pela primeira vez. Ian percebe que ela estava falando sobre Yuri, e Úrsula revela que Yuri é na verdade a própria árvore do mundo, ou mais precisamente, a vontade da árvore do mundo. Ian diz que isso explica porque ela é tão bonita, mas Yuri não sabe como lidar com o elogio. Claro, isso faz Úrsula ficar furiosa novamente e ela avisa Ian para manter suas mãos sujas longe de Yuri. Ela exclama que não devolveu o olho dele apenas para ele ficar olhando para sua filha, mas Ian não entende o que ela quer dizer. Só agora ele se lembra de ter sido atacado por um urso e como seu olho foi dilacerado em pedaços. Surpreendentemente, ele está completamente curado agora, e Úrsula revela que curou seus ferimentos usando gotas da árvore do mundo. Infelizmente, as gotas não podem restaurar olhos esmagados, então as garotas fizeram algo muito gracioso por ele. Elas realmente usaram parte da própria árvore do mundo para criar um olho artificial para Ian. Alguns chamariam isso de olho espiritual protético. Yuri pediu isso pessoalmente, ao solicitar que Úrsula usasse seus poderes para que Ian pudesse ver novamente. Ian não entende por que Yuri queria ajudá-lo tanto, então ela explica que foi porque ele agradeceu a ela quando se encontraram pela primeira vez. Úrsula explica que é muito raro alguém cair neste abismo,
mas quando isso acontece, Yuri sempre o salva. No entanto, nenhum deles jamais demonstrou qualquer gratidão. Na verdade, é bem o oposto. Depois que descobrem que ela é a árvore do mundo, a maioria dos aventureiros ingratos começa a arrancar folhas e galhos para levar consigo. É por isso que um simples agradecimento de Ian a deixou tão feliz. Ian agradece mais uma vez, e isso faz Yuri ficar muito animada. Úrsula diz que terminaram de salvar Ian, então ele pode ir embora agora, mas Yuri está preocupada. O abismo é realmente perigoso e ela teme que Ian possa morrer. Claro, a velhinha não se importa, mas Yuri sim. Ela se pergunta se há algo que possam fazer. Úrsula lembra que seu juramento como guardiã só permite que ela se afaste uma certa distância de Yuri, o que torna impossível para ela escoltar Ian para fora. Infelizmente, magia de teletransporte também não funciona neste calabouço. Yuri começa a chorar de desespero, mas Úrsula não suporta vê-la tão triste. Ela percebe o quanto sua filha se importa com esse garoto, então luta contra seu próprio ódio por ele e encontra uma solução. Ela aponta para Ian e declara que o treinará pessoalmente, tornando-o forte o suficiente para sair deste lugar por conta própria. Ian fica chocado ao ouvir que realmente poderá sair deste lugar vivo e agradece às duas. Úrsula explica irritada que ele receberá um treinamento pessoal da maga mais poderosa, então ela não aceitará nada menos do que seu melhor esforço. Ian se recusa a desperdiçar essa oportunidade e jura fazer o seu melhor. Enquanto avançam, Ian se pergunta se Úrsula está planejando jogá-lo direto na batalha. Úrsula não alivia sua preocupação, explicando que começar devagar com estudos teóricos levará uma eternidade e Ian será um velho encrenqueiro quando sair. Não há tempo a perder, pois Úrsula quer torná-lo forte o mais rápido possível. Eles param e ela manda Ian olhar para algo, mas ele só vê escuridão. Úrsula repreende o tolo e lembra que seu olho esquerdo foi generosamente substituído por um pedaço da árvore do mundo. Ian diz que sua visão não mudou nada, mas Úrsula afirma que é só porque ele não tem consciência. Nesse momento, Ian pensa profundamente sobre como perdeu seu olho e caiu na escuridão. Não foi até Yuri presenteá-lo com um novo olho. Foi graças a esse olho que ele conseguiu ver novamente. Tudo o que ele verá neste mundo a partir de agora é graças à luz que Yuri lhe concedeu. Enquanto pensa em como é grato, o olho de Ian começa a ficar quente. Ele abre os olhos e fica chocado ao perceber que parece estar em um lugar completamente diferente. Úrsula sorri satisfeita e declara que finalmente é hora de seu treinamento começar. Ela desperta um monstro parecido com o que o atacou pela primeira vez, e ele rapidamente ataca. Úrsula explica que, para a primeira etapa, Ian terá que desviar de todos os movimentos do monstro. Ian se pergunta se isso é possível, mas Úrsula o lembra de que ele tem o poder de avaliação. Ele concorda, mas aponta que a habilidade de avaliação só serve para obter informações. Úrsula o chama de criança tola e revela que avaliar com o olho espiritual é diferente de fazer isso com olhos humanos. Ian usa a avaliação com seu olho espiritual e fica chocado ao descobrir que está realmente avaliando o próximo movimento do monstro. É muito descritivo, dizendo que o monstro usará sua foice para cortar sua orelha direita, e Ian fica impressionado. Sua admiração não dura muito, no entanto, pois ele fica parado e a besta corta sua orelha. Enquanto ele sente a dor, Úrsula explica que um olho espiritual pode avaliar muito mais do que qualquer humano. Ele pode prever os movimentos do oponente, e Ian confirma que a besta fez exatamente o que a avaliação disse que faria. Ian perde muito sangue, então Úrsula o cura imediatamente. Ela trouxe algumas gotas que Yuri gentilmente lhe deu. Com essas gotas, não importa o quão gravemente Ian se machuque, pois Úrsula poderá curá-lo novamente. Ela quer que Ian leve a sério o aprendizado de novas técnicas, e não há tempo a perder. O monstro se move para mais um ataque, e a avaliação de Ian revela que está atacando sua perna esquerda com a foice. Infelizmente, não há como ele desviar com seus reflexos atuais. Seria útil se ele também soubesse o momento exato do ataque, mas ele se lembra de que agora tem um olho espiritual e só precisa pensar além das limitações humanas. Ian tenta usar o Ria Pre e fica chocado quando funciona. Mostra que o ataque terminará em 5 segundos, então Ian começa a contagem regressiva. Seu tempo é perfeito e, surpreendentemente, ele consegue desviar do ataque. Esta é a primeira vez que ele desvia de um ataque de um monstro de classe S, e ele não poderia estar mais feliz. Ele tenta compartilhar sua felicidade com Úrsula, mas ser distraído leva a ser cortado novamente. Ian percebe que não pode se deixar levar pelo entusiasmo e que precisa trabalhar duro.
Ele quer ser capaz de usar a avaliação de maneira tão natural quanto respirar. Ian está confiante de que, uma vez que aprenda a fazer isso, todo o seu mundo mudará. Ian desvia de vários ataques e descobrimos que já se passou uma semana desde que começaram o treinamento. Ele agora usa a avaliação muito melhor, mas novamente comemora muito cedo e acaba sendo ferido. Úrsula fica na verdade satisfeita, pois a dor é a melhor professora, mas Ian não gosta de como ela está aproveitando isso. Enquanto Úrsula o cura, ela revela que Ian passou no teste e está na hora de passar para a próxima lição. Nesta, ele terá que derrotar o Gremlin, mas Ian lembra a velha que ele não tem um trabalho de combate. Úrsula, é claro, sabe disso e explica que ele não dependerá de habilidades, mas sim do seu olho espiritual. Ela entrega a ele uma espada de madeira feita da árvore do mundo e revela que Yuri insistiu que fosse dado a Ian. Yuri suportou a dor de quebrar um de seus galhos apenas para Ian, então Úrsula disse que ele não pode recusar e que também não pode deixar que se quebre. Úrsula promete que o castigará se isso acontecer, enquanto Úrsula chora emocionada pelo gesto maravilhoso. Ian jura ser cuidadoso com o galho e agradece a Yuri. Nesse momento, o monstro vem atacá-lo novamente, e Ian usa a avaliação para determinar quando e onde será o ataque. Ian pensa que será simples esperar pelo momento perfeito para contra-atacar e começa sua contagem regressiva. O momento perfeito chega, mas ele acaba errando o golpe. Úrsula explica que ele é muito lento, mas não lhe dá nenhum conselho. A próxima ideia de Ian é segurar a espada onde o monstro vai atacar, mas isso também não funciona. Ele se lembra de que o monstro é uma criatura viva com um cérebro, então faz sentido que ele desvie ao ver uma arma. Ian fica frustrado, pois humanos e espíritos não veem as coisas da mesma maneira, e ele simplesmente não está entendendo. Felizmente, sua instrutora finalmente ajuda e o lembra de que movimentos não são a única coisa que seu olho espiritual pode avaliar. Ian pensa com cuidado e percebe que a avaliação também revela a trajetória do ataque do oponente. Em vez de usar sua avaliação normal, Ian se lembra de usar seu olho espiritual e ativa a super avaliação. Ian fica surpreso ao ver que o Gremlin parou de se mover, mas ele percebe o que está realmente acontecendo. Ao avaliar a trajetória de um ataque, ele consegue ver o movimento do oponente em câmera lenta. Isso permite que Ian finalmente acerte um golpe, mas ele fica chocado ao ver que derrotou o Gremlin com um único golpe. Ele percebe que, enquanto tudo parecia estar se movendo em câmera lenta, ele estava se movendo em velocidade normal durante a avaliação. Isso amplificou sua velocidade em tempo real, então seu ataque acertou com muita força. Ian comemora sua primeira vez derrotando algo, e ainda por cima foi um monstro de classe S. Úrsula o repreende pela milionésima vez por comemorar cedo demais e explica que isso não foi nada. Para a próxima parte de seu treinamento, ele terá que derrotar todos os Gremlins na área próxima. Yuri espera que Ian esteja bem. Um tempo depois, voltamos para o nosso garoto para descobrir que ele melhorou muito e derrotou todos os Gremlins. Na próxima parte do treinamento, Ian terá que avaliar a habilidade de um Gremlin e fazê-la sua. Úrsula explica que humanos podem adquirir habilidades aprendendo-as, mas monstros nascem com habilidades inatas. Ian está confiante de que pode avaliar habilidades, mas duvida seriamente que possa adquiri-las. Úrsula o chama de criança tola e lembra que a avaliação sempre foi sobre ler informações sobre um oponente. O usuário entende a informação e ganha conhecimento a partir dela. No entanto, agora que Ian tem um olho espiritual, ele pode fazer mais do que apenas ganhar conhecimento a partir dessas informações, ele também pode ganhar experiência. Ian tenta em um dos cadáveres, mas isso lhe causa uma dor intensa enquanto ele grita de agonia. Ian descreve como se a informação estivesse sendo martelada diretamente em seu cérebro. Ian se pergunta se tem as habilidades do Gremlin agora, e Úrsula diz para ele testá-las. Ian descobre que agora possui uma velocidade incrível, mas seu corpo não consegue lidar com isso. Todos os seus músculos estão completamente rasgados, mas Úrsula diz que isso era de se esperar. Ela o cura e apenas diz para ele continuar correndo. Ela explica que, ao correr, não se usa apenas as pernas, é preciso usar todo o corpo. As fibras musculares ficam mais fortes a cada vez que se rompem, então ele só precisa continuar correndo. Úrsula ri como uma maníaca ao dizer que ele só precisa suportar essa dor algumas centenas de milhares de vezes, e ele terá um corpo capaz de suportar qualquer tipo de velocidade. Após dias correndo, as fibras musculares de Ian param de se romper, e ele consegue construir um físico forte e flexível. A voz de Ian parece ter se aprofundado, pois ele está muito mais confiante agora e acha que pode estar pronto para derrubar um urso da morte.
Úrsula o lembra para não se gabar demais, pois ainda há um longo caminho a percorrer. Ian fica um pouco desanimado, mas Úrsula decide ajudá-lo ainda mais. Ela realmente odeia fazer isso, mas agora permitirá que Ian avalie sua habilidade. Ele se pergunta qual é a habilidade, então ela faz uma demonstração. Ela se pergunta se ele conseguiu avaliar a tempo, mas Úrsula nem sequer deu um aviso. Úrsula explica que o que ela acabou de usar se chama encantação descartada. É uma habilidade que permite a uma pessoa usar magia apenas pensando nela, o que significa que podem usá-la sem precisar de uma encantação, como todo mundo. É algo bastante incrível, então Úrsula diz para ele se apressar e avaliar a encantação descartada e a bola de fogo. Ela faz novamente, mas desta vez Ian avalia. Ele sente uma dor imensa novamente e seu corpo entra em chamas. Após uma rápida cura, Ian tenta novamente, mas só consegue obter a encantação descartada. Após 5 dias de treinamento com essas habilidades, ficou claro que não seria fácil. Ian não tem um trabalho orientado para magia, então sua capacidade mágica é baixa, e ele desmoronaria imediatamente quando ficasse sem poder mágico. Yuri usaria uma gota da árvore do mundo nele. As gotas. As gotas são incríveis, pois não apenas repõem o poder mágico, mas também aumentam a capacidade mágica total de uma pessoa. O único requisito é que elas precisam ser consumidas quando a pessoa está completamente sem magia, caso contrário, os benefícios mágicos não funcionam. Por causa disso, Ian tinha que esgotar completamente seu poder mágico. Após um mês fazendo isso, Ian não só consegue lançar 1000 bolas de fogo de uma vez, como também pode lançar magia de nível médio. As habilidades que ele copiou do Gremlin e de Úrsula, seu físico incansavelmente treinado e sua capacidade mágica aumentada, sem mencionar a super avaliação de seu olho espiritual, tudo isso faz acreditar que agora está suficientemente capaz para o próximo desafio. Úrsula concorda e declara que é hora da luta de revanche de Ian. Eles vão encontrar o Urso da Morte, mas Úrsula pergunta por que Ian está tão nervoso agora. Úrsula diz que, embora Ian ainda seja bastante fraco, ele está muito mais forte do que antes. É irritante para ela como ele conseguiu aprender as coisas muito mais rápido do que ela esperava. Desde que Ian use seu treinamento, ela está certa de que ele vencerá. Ian fica feliz em ver que até mesmo ela pode ser gentil, mas ela apenas o apressa para a batalha. Ian percebe que não é mais o mesmo de antes e recupera sua confiança. Ian desafia o Urso da Morte de frente e começa com sua rajada de bolas de fogo. Úrsula zomba dele por sua mira terrível, mas pelo menos ele conseguiu fazer uma cortina de fumaça. Ian usa sua velocidade insana para se posicionar e usa a super avaliação para desacelerar tudo. Ele segue com um ataque de tempestade de vento e causa sérios danos. O Urso da Morte fica realmente furioso agora e Ian percebe que seus feitiços individuais são fracos porque ele não é um usuário natural de magia. Por isso, ele deve garantir que seus ataques sejam precisos e atinjam diretamente. Um golpe claramente não é suficiente, então Ian terá que continuar martelando a besta até que ela caia. Ian desencadeia sua rajada de 100 bolas de fogo e, surpreendentemente, o urso cai com o ataque. Ian se pergunta se os Ursos da Morte sempre foram tão fracos, mas percebe que ele é quem ficou muito mais forte. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.